Não alugue o seu imóvel sem antes assistir todo este vídeo. Hoje nós falaremos especificamente sobre análise de crédito. Então, se alguém busca alocar aí o seu imóvel, saiba da importância de se fazer uma boa análise de crédito do futuro inquilino. Mas antes, a gente não pode deixar de lembrar que nós estamos fazendo uma série de vídeos falando exclusivamente de locação, mais específico das etapas de um contrato de locação. Então, antes de entrarmos propriamente na análise de crédito, é importante relembrarmos que o contrato de locação, isso no nosso modo de ver, ele contempla 5 fases, 5 etapas. A primeira etapa é a etapa negocial, quando as partes se juntam e conversam sobre as condições da locação. Locação comercial residencial, valor de aluguel, índice de reajuste, prazo, garantia, todas aquelas condições que você, que por exemplo trabalha aí com locação de imóvel, ou você que é proprietário de imóvel, ou até você inquilino, já conhece e sabe que precisa ser tratado. Mas na segunda fase, depois que eu faço o ajuste comercial, eu preciso então fazer uma análise do crédito deste inquilino, deste provável inquilino. E o que é a análise de crédito? Nada mais é do que uma pesquisa um pouco mais aprofundada para que a gente possa enxergar a capacidade de pagamento do inquilino, né? Quais são os riscos que eu tenho, esse inquilino vai ter capacidade ou não de pagar o aluguel. Feito essa análise, eu vou para a terceira etapa, que é a elaboração do contrato de locação, a assinatura desse contrato, parto então para a quarta fase da locação, que seria o termo de vistoria e entrega de chaves. E por fim, a gente tem que falar sobre a gestão da locação. Cada uma dessas fases estão sendo tratadas e discutidas em vídeos individuais. Então acompanhe aqui no canal. Se você quer saber mais sobre a fase negocial, já temos vídeo disponível aqui e basta que você procure aqui embaixo que você vai encontrar. E os próximos vídeos nós falaremos de forma específica das demais fases, ok? Do contrato de locação, termo de vistoria, entrega de chaves e também do melhor modelo para fazer a gestão dessa locação. Muito bem, dito isso, voltamos agora de forma específica para a análise de crédito. Como a gente já vinha dizendo, a análise de crédito é um momento dentro das fases da locação que a gente precisa apurar se esse inquilino ele tem uma capacidade de pagamento. Será que ele vai conseguir efetivamente pagar o valor da locação? Será que ele tem aí, será que há necessidade de eu solicitar para ele uma garantia? Que tipo de garantia? Tudo isso depende dessa análise. Essa análise não é tão simples e muita gente pensa que basta verificar se tem o nome sujo. Não é assim que funciona, tá? Claro, eu posso fazer uma pesquisa, saber se ele está lá com o nome protestado, etc., tem débito, isso pode me dar uma informação. Mas quando eu analiso o crédito como um todo, eu preciso analisar uma sequência de informações. E existem análises de crédito que são mais complexas, intermediárias e mais simples. Aqui a gente vai tentar falar especificamente do que é mais importante. A gente não tem como esgotar tudo, mas nós vamos falar do que é mais importante quando a gente pensa em locação, ok? Então vamos lá. Quais são as etapas? Basicamente o que a gente vê no dia a dia, o que a gente pratica aqui também na empresa, quando a gente fala de análise de crédito, a gente sempre inicia fazendo a consulta do score. Todo mundo já ouviu falar aqui de score, então você consegue fazer
o levantamento do score através do Serasa, por exemplo. Só que desde já eu destaco para vocês que a análise ela não pode ser individual. Eu não posso pegar um único item, utilizar este item para falar, ah, beleza, tá com o score bom, ok, então eu posso seguir com a alocação. Independente do teu nível de pesquisa, o score é uma ferramenta que nós temos para fazer a análise do crédito. Tudo bem até aqui? Dito isso, o score, o que ele vai dar? Ele vai trazer para a gente um número e esse número representa a qualidade de pagamento de dívida desse futuro inquilino. Então, acho que boa parte de vocês já devem ter presenciado o que é o score, né? Então você tem lá uma pontuação que vai de 0 a 1000, e se você tem uma nota inferior a 500, em tese o seu score é ruim. Se você tem uma nota lá de 500 a, sei lá, 700, 800 a 700, você tem um score intermediário. Se você tem uma nota acima de 700 pontos, você tem um score bom. Mas o que é esse score, Ricardo? O que significa isso? O score significa se essa pessoa é uma boa pagadora de dívida. E aqui vai uma luz amarela de atenção. Cuidado, porque não é porque o futuro inquilino apresenta um score ruim que ele não é interessante para locação. E eu vou explicar melhor. Tem muita gente que tem o score ruim porque simplesmente não compra a crédito. Compra tudo à vista, por exemplo, e isso dificulta a análise quando a gente fala de pontuação de score, se a pessoa é uma boa pagadora de dívida. Então, por exemplo, se eu faço um financiamento de veículo e pago pontualmente, isso eleva a minha nota de score. Se eu faço um empréstimo e pago um empréstimo pontualmente, isso eleva a minha nota de score. Agora, por outro lado, se eu não compro nada parcelado, nada financiado, a ferramenta não consegue auferir a minha nota e não significa que eu seja um mau pagador, tá? Então, toma um pouquinho de cuidado na hora de analisar score. É claro que débito, dívidas, atrasos, ele pode derrubar a nota de score. Por isso que eu disse, isoladamente não faz sentido a gente olhar só para essa métrica. Tudo bem? Muito bem. Olhei o score em linhas gerais, esse meu pretendente, ele tem um score mediano para bom, já é um bom sinal. Se o score não for ruim, eu tenho que buscar essas informações, né, do porquê que o score não é tão ruim, saber se é uma pessoa que busca crédito, não busca crédito, então eu preciso aprofundar um pouco mais isso. Não só isso, quando a gente fala de contrato de locação, uma outra ferramenta que nós utilizamos muito é a pesquisa se o pretendente, o futuro inquilino, possuem ações judiciais exclusivamente tratando de locação. Seja de rescisão contratual, seja de cobrança, seja de despejo por falta de pagamento. Então eu preciso saber, né? Não é incomum nós pegarmos situações aqui em que a pessoa já tinha outras pendências com falta de pagamento de locação em processo judicial e mesmo assim a pessoa que fez a locação acabou não observando isso. Então isso é um detalhe que não pode ser, você não pode concluir uma locação sem que você passe por isso. Eu sei que tem muita gente que pergunta, Ricardo, mas olha só, tem gente que loca o primeiro no nome da esposa, depois no nome do cônjuge e acha ferramentas para burlar e apresenta o nome de outra pessoa. Eu sei e eu entendo isso, gente, mas vocês que estão na linha de frente, seja você, o proprietário de imóvel, ou você que trabalha especificamente com locação,
Você precisa perceber isso nas tratativas, com quem você está tratando, se a pessoa está te apresentando o nome diverso do dela, que é quem pretende ali fazer a locação. Então isso faz parte, tá? Do cuidado que você precisa ter ali nas tratativas também. Ok, mas não só isso, eu preciso ir também nos sites de tribunais para verificar se essa pessoa, por exemplo, possui ações de cobrança. Então, às vezes, é uma pessoa que está pendurada em dívida e locar para essa pessoa vai acarretar e vai trazer um risco significativo para o locador. Se você é o profissional que está intermediando isso, não atribuindo a você uma responsabilidade direta, mas indiretamente você tem que fazer esse papel, tá? É muito importante que você tome aí esses cuidados. Temos também aí como ferramenta a utilização da pesquisa de débitos, né? Então, títulos protestados, se essa pessoa tem algum débito específico lançado em SPC, Serasa, e são pesquisas simples de se fazer e é possível, tá? A partir daí, existem ferramentas que são mais robustas, porém são ferramentas que são pagas. Existem ferramentas no mercado, e nós podemos deixar alguma aqui, ou uma ao menos para vocês, que nós utilizamos, que são ferramentas que acabam te trazendo todas essas informações em uma única consulta, tá? Boa parte dessas ferramentas são ferramentas que têm um custo mensal, mas se você, por exemplo, é uma pessoa que vive da locação, dono de imóvel que tem várias locações, investidor ou até um profissional da área, um corretor, uma imobiliária, você precisa se utilizar dessas ferramentas que são mais sofisticadas, né? Por quê? Porque vai aperfeiçoar a sua capacidade de entregar uma análise de crédito mais robusta, muito mais segura para o seu cliente. Então a gente já falou aqui em linhas gerais dessas ferramentas que podem trazer todos esses resultados para vocês, como o Serasa, sites dos tribunais, os tribunais de justiça de cada cidade, de cada estado. Então você tem lá o Tribunal de Justiça de São Paulo, de Santa Catarina e assim sucessivamente. Você tem que buscar a pesquisa do nome da pessoa no respectivo tribunal de onde ela resida, tá? Por quê? Para trazer aí uma resposta mais próxima do que você está buscando. A gente utiliza aqui o Alude também, que é uma ferramenta paga que tem um pouco mais de robustez, te traz mais informações sobre a pessoa, tá? Então fica aqui uma indicação apenas, mas existem diversas outras e quem quiser pode comentar aqui embaixo indicando, mostrando para a gente qual ferramenta utiliza, isso também seria bacana. E por fim, para não alongar muito aqui o vídeo, por que é importante fazer esse conjunto de análise? Porque é com base nesta capacidade de pagamento, é com base nesse resultado que você vai atingir ou obter com esse futuro ou provável inquilino, é que você escolherá o tipo de garantia que melhor se adequa a este caso, tá? Nós vamos ter um vídeo específico falando disso, mas é certo que existem algumas modalidades de garantia, umas que já estão ultrapassadas, a gente não utiliza mais, outras que são mais eficientes, outras que custam mais caro para o locatário, outras mais interessantes para o locador, mas nos próximos vídeos nós trataremos de forma específica sobre garantia. Ok? Se ficou dúvida, tem alguma questão, deixa aqui, comenta aqui no vídeo e isso ajuda que a gente traga e esclareça a dúvida de vocês. Tá bom? Até mais!